esperamos que a tarde tenha sido produtiva, interessante e motivadora para esta conferência de abertura e para os próximos dias. Para proferir esta conferência, com o título Como ensinar aquilo que ainda não sabemos pensar, a educação perante a crise global do ambiente e clima, contamos com a participação do professor Viriato Sormanho Marques, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a quem muito agradecemos. Obrigada, professor. E agradecemos também à professora Patrícia Rosato Pinto, presidente da Assembleia da AFIRS de Portugal, colega da Universidade Nova de Lisboa e presença relevante e amiga há muitos anos na AFIRS, por presidir esta conferência de abertura. Professora, passo-lhe a palavra. Muito obrigada, Joana. Estão-me a ouvir bem? Sim. Pronto. Ok, então também dar as boas-vindas à conferência de abertura do colóquio AFIRS de Portugal e repetir o que a Joana já disse, que este ano convidámos para a nossa conferência inaugural o professor Viriato Sormanho Marques, a quem muito agradecemos, a disponibilidade, é um gosto tê-lo connosco. É impossível não conhecer o professor Viriato Sormanho Marques, quer no nosso meio académico, quer no nosso meio cívico. Mas, sobretudo para os colegas estrangeiros, diria que o professor Sormanho Marques se licenciou em Filosofia na Universidade de Lisboa, que obteve o grau de mestre em Filosofia Contemporânea na Nova, na Universidade Nova de Lisboa, e se doutorou em Filosofia na Universidade de Lisboa. É professor catedrático na Faculdade de Letras, onde regeu disciplinas de filosofia da cultura, da política, do direito, história das ideias, enfim, uma enorme lista de unidades curriculares que é ou foi responsável. Acresce ainda que o seu interesse pelas questões do ambiente e da sustentabilidade estão presentes quer na sua atividade académica, quer na sua atividade cívica. Papel fulcral na fundação ou gestão a nível nacional da Quercus e da Zero, representante das associações de defesa do ambiente em diferentes conselhos nacionais e internacionais, membro de associações e academias nacionais e internacionais, agraciado com diferentes prémios nos domínios do ambiente e do desafio sustentável, é autor de centenas de conferências, cursos, livros, artigos nos jornais com temas filosóficos, político-estratégicos e ambientais. É esta sua capacidade de colocar ao serviço da sociedade a sua competência académica, que, penso eu, terá levado à organização deste colóquio sobre educação e os desafios da sociedade contemporânea a convidar o professor Viriato Sormanho Marques para partilhar connosco as suas ideias. O título da conferência é particularmente apelativo, isto sobretudo para nós que vindos do passado, ensinamos no presente às gerações futuras. Sublinho que iremos ser desafiados para uma conferência sobre como ensinar aquilo que ainda não sabemos pensar. Eu sublinho o ainda não sabemos pensar, a educação perante a crise global do ambiente e do clima. Eu diria como transmitir segurança quando ainda nós estamos tão inseguros. Professor Viriato Sormanho Marques, mais uma vez os nossos agradecimentos. Eu já há pouco falámos, relembro que a sessão vai até às 18h30, mas que não me tirei daqui a minha espada para o calar a essa hora, visto que esta é a nossa última sessão e estamos muito interessados em ouvir as suas ideias. Muito obrigada pela sua presença, ainda que à distância. E dava-lhe, enfim, a palavra neste momento. Muito obrigada. Muito boa tarde, eu é que agradeço à AFIRS de Portugal o convite, nas pessoas das professoras Carmen Cavaco e Patrícia Rosato Pinto. É um grande prazer estar convosco. Espero que no bate-papo, penso que alguém se queixava de não se estar a ouvir bem, espero que neste momento se consiga ouvir bem. Saúdo também os tradutores, não é, que têm uma ingrata tarefa de fazer a versão para francês desta minha apresentação. Eu vou, por uma questão de gestão do tempo e também de eficácia na transmissão das ideias, eu vou partilhar o ecrã, portanto apresentar um PowerPoint que facilitará certamente a compreensão dos temas que quero apresentar. Aqui está o tema que já foi referido, como ensinar aquilo que ainda não sabemos pensar.
a educação perante a crise global do ambiente e clima. Vamos fazer um percurso tentando responder a 3 questões principais. Em primeiro lugar, na primeira parte, iremos identificar as características que, na minha leitura, constituem o essencial da crise ambiental e começamos logo com uma reflexão de Hannah Arendt sobre a crise na educação, uma obra dos anos 50, e eu destaco 2 teses que me parecem pertinentes para este tema. Em segundo lugar, irei explicar porque é que é tão difícil pensar, ou seja, irei identificar os que me parecem ser os principais obstáculos à possibilidade de pensar e compreender a crise ambiental e climática. Uns obstáculos são intrínsecos, são obstáculos universais, são obstáculos que têm a ver com a nossa própria condição humana e com as suas limitações, e outros obstáculos têm a ver com o sistema sociopolítico, económico em que estamos mergulhados. E, finalmente, uma parte final, em que, essencialmente, o que procuro é fazer uma pequena revisão, digamos assim, perspectiva da matéria, que é também uma interrogação: seremos capazes também na educação de colocar os atos ao lado dos nossos conceitos e dos nossos princípios? Portanto, que é talvez o principal problema de uma crise como a nossa, a crise ambiental, que é uma clivagem, uma assimetria enorme entre a compreensão e a ação em conformidade a essa compreensão. Estou aqui com alguma... Portanto, este é o primeiro tema, vamos então avançar. Esta poderia ser uma outra forma de vermos o problema. A educação é, em grande medida, não exclusivamente, mas em grande medida, um processo de relação entre gerações. Geralmente são os mais velhos, a geração anterior, que transmite conhecimentos à geração seguinte, aos mais jovens. E esta crise esta nova crise, que não tem paralelo na história da humanidade, a crise ambiental e climática, coloca claramente um fulcro, uma fissura, uma clivagem intergeracional que ficou bem representada, e está bem representada, na figura da jovem sueca, estudante sueca Greta Thunberg, que neste momento lidera milhões de jovens em todo o mundo que se apercebem justamente da crise e da falta de resposta das gerações responsáveis, que são as nossas, para esse problema na sua variedade de dimensões. As 2 teses de Hannah Arendt, que de alguma forma vão ecoar, não é? Vão permanecer como fundo na nossa viagem, são as seguintes. São retiradas de uma obra de 54, The Crisis in Education. Diz ela, por um lado, a primeira prende-se com o que está no slide, ou seja, a educação é, assim, o ponto em que se decide se ama suficientemente o mundo para assumir responsabilidade por ele, para o salvar da ruína que seria inevitável sem a renovação, sem a chegada dos mais novos e dos jovens. A segunda tese é também o lugar onde se decide se amam suficientemente as nossas crianças para não as expulsar do nosso mundo, deixando-as entregues a si próprias. Esta relação da educação com 2 formas de amor, em Hannah Arendt, penso que é muito profunda. A educação é simultaneamente o amor pelo mundo e o amor pelas crianças que vão renovar esse mundo. E é justamente esse duplo objeto do amor, digamos assim, que está em perigo com a crise ambiental. Primeiro, porque este mundo, esta nossa casa planetária já não é a mesma.
eu nasci no final de 57, num planeta completamente diferente do planeta em que estamos em 2021. Desde logo, éramos 2,8 mil milhões de seres humanos na Terra, hoje vamos, no final deste ano, atingir a cifra de 8 mil milhões, e, como iremos ver, o estado do ambiente era completamente diferente. O outro amor que também está em crise é, de facto, o amor pelas gerações seguintes, pelos mais jovens, e não admira, portanto, que eles próprios, de uma forma, digamos, improvisada e certamente angustiada, tenham tomado agora nas suas mãos a sua própria defesa. Ou seja, este cenário de deixarmos as crianças entregues a si próprias, que certamente Hannah Arendt, em 54, não configuraria na presente situação que estamos a viver hoje, é efetivamente algo que, de alguma forma, está a acontecer e pode acontecer ainda mais profundamente. Que mundo é este em que estamos? Nós temos imensos instrumentos ao nosso alcance. Quem quiser analisar o mundo de uma forma gráfica, fílmica, fotográfica, pode, por exemplo, recorrer a este instrumento muito recente da Google, que é o Google Timelapse, que permite, na maior parte das superfícies do planeta, acompanhar 36 anos de profundas transformações. Podemos colocar Portugal, podemos colocar a França, podemos colocar a Amazónia, podemos colocar o Médio Oriente, o Dubai, por exemplo, e conseguimos, em poucos minutos, ver como é que tem crescido exponencialmente a capacidade de transformação do planeta pela ação humana. Uma transformação que consiste essencialmente em substituir a complexidade do natural pela simplificação do artificial. Estruturas vivas, complexas, desaparecem e são substituídas por estruturas simples, artificiais e desprovidas de vida. Quem quiser uma investigação mais profunda, mergulhe nas 4.000 páginas do último relatório sobre o estado do clima do painel intergovernamental e encontrará resultados surpreendentes. Também aconselho as investigações que se fazem hoje em torno da ideia de que já não estamos no Holoceno, estamos num novo tempo geológico, o Antropoceno, que terá começado em 1750 com a Revolução Industrial e terá conhecido uma aceleração gigantesca a partir de 1950. No período que vai entre 50 e o nosso período atual, 21, 22, realmente houve um processo absolutamente inegável de aceleração. Essa aceleração está bem expressa nestes gráficos, nestas tabelas também, podem verificar aqui a data do início do Antropoceno, coincide com a Revolução Industrial, quando começamos a utilizar combustíveis fósseis, deixámos as energias renováveis, a solar, a hídrica e a energia muscular, não é? E passámos a usar combustíveis fósseis. E temos claramente uma subida relativamente moderada até 1950 e depois temos uma subida exponencial acentuada a partir daí e esta informação vai só até o ano 2000. Se prolongássemos até 2022, a curva ainda subiria mais. População, são apenas alguns indicadores. População, o total do produto interno bruto mundial, o investimento direto estrangeiro, as grandes obras hidráulicas, o uso da água para consumo humano, para fins humanos, o uso de fertilizantes na agricultura. Portanto, tudo isso aumentou de forma verdadeiramente exponencial.
podemos perguntar, e antes, se foi apenas no século XX que nós tivemos consciência do que estava a acontecer? A resposta é não. A resposta é não. E eu trago-vos aqui um autor absolutamente genial, uma grande figura, que infelizmente não tem sido tratado com a homenagem e a admiração que deveria pelas duas pátrias de que foi membro. Ele foi um português nascido na altura em que o Brasil fazia parte do Império Português e foi também depois uma das figuras marcantes da independência. Foi um conselheiro do imperador Pedro I, Pedro V de Portugal, e um enorme cientista, um correspondente do Humboldt, do Alexander von Humboldt, e um homem que pertenceu a muitas academias das ciências europeias, incluindo a nossa a Academia das Ciências de Lisboa. E este texto que eu vos trago aqui, não vou lê-lo, pelo menos na integralidade, mostra bem a perfeita consciência do funcionamento de um sistema ecológico e da ação antrópica antes mesmo de existir o conceito de ecologia. Ele utiliza uma expressão muito interessante, que na verdade é sinónimo de ecologia, que é a economia geral da natureza. E tem a consciência de que a ação humana pode ser extremamente destrutiva e, sobretudo, projeta-se numa temporalidade muito fulminante, muito rápida, comparativamente com a temporalidade natural, orgânica, que se sedimenta, que é lenta, que vai fazendo as suas experiências e erros ao longo de muitos séculos e milénios. Como ele aqui diz, eram imensas as matas, está a falar de Portugal, mas com o andar dos séculos, esses ricos tesouros com que nos tinha dotado a mão liberal da natureza foram diminuindo e acabando pelo aumento da população e da agricultura e, surpreendentemente, diz ele, e muito mais pela indolência, egoísmo e luxo desenfreado de necessidades fictícias que destruíam num dia a obra de muitos séculos. Não é? Portanto, temos aqui claramente, se eu tirasse a data, 1815, isto poderia ser perfeitamente um líder de políticas ambientais do século XX, da segunda metade do século XX. Pese embora o estilo com uma elegância e uma delicadeza que já não se pratica. Mas, surpreendentemente, fui encontrar este texto, eu conhecia, enfim, conheço relativamente bem os discursos políticos do presidente Dwight Eisenhower, um presidente republicano, um grande general que ajudou a vencer o nazismo na Europa, e que, talvez no discurso político mais importante, que foi o discurso de despedida, ele identifica várias dificuldades, vários problemas, mas, curiosamente, só numa releitura há cerca de um ano atrás é que descobri esta pérola. Isto é uma verdadeira pérola o que está aqui. Ou seja, aquilo que o presidente Eisenhower, neste discurso, refere é justamente uma antecipação do grito, não é, de ajuda e de protesto da Greta Thunberg. Diz o presidente Eisenhower que nós devemos evitar o impulso de viver apenas para o hoje, saqueando para nosso conforto e conveniência os preciosos recursos do amanhã. Não podemos hipotecar os bens materiais dos nossos netos. Bom, a Greta Thunberg seria bisneta, não é? Ou trineta, não é? Do Eisenhower, sem arriscar a perda também da sua herança política e espiritual. Queremos que a democracia sobreviva por todas as gerações futuras e que não se torne um fantasma insolvente do amanhã. Esta é uma questão absolutamente crucial. A crise ambiental, é isto que está aqui, é a crise ambiental. Não podemos destruir os equilíbrios do ambiente. Não podemos destruir a capacidade de geração de recursos, que nós chamamos de recursos, é uma linguagem pobre, não é? Da vida,
das fontes da vida, das sources, não é? Das fontes da vida, porque se retirarmos isso, retiramos tudo mais, sem termos a carrying capacity, sem termos a capacidade de carga biofísica, sem termos uma natureza equilibrada, um clima estável, sem termos biodiversidade, sem termos um solo arável, outras espécies, um ar saudável, sem termos uma água dos oceanos e uma água doce que esteja limpa e que seja fonte de vida, nós não podemos esperar que as gerações que vão viver na escassez, no alarme permanente, na urgência climática e ambiental, tenham democracia ou aspirem a uma alta cultura. É impossível. Quem vive permanentemente à espera da próxima catástrofe não está em condições de desenvolver uma cultura firme e muito menos de construir instituições tão complexas como são as instituições democráticas, a funcionar bem, evidentemente. A funcionar mal é tudo possível, não é? E de facto, esta crise tem estas características únicas. Não há nenhuma outra experiência, não há nenhuma outra dimensão, nenhuma outra crise que tenha todas estas dimensões. Tem uma dimensão planetária, uma dimensão de irreversibilidade, de aceleração. Eu depois dou à frente, escuso de estar agora a ler, não é? Alguns exemplos, não é? Aceleração cumulativa, provoca o risco de um descontrole crescente. Um descontrole crescente, eu pus aqui segurança ambiental e sanitária. Nós sabemos que alguns conflitos, mesmo conflitos civis e conflitos militares, são acelerados pela crise ambiental. Hoje existe uma quase unanimidade na comunidade científica que a raiz da Primavera Árabe, 2011, foi fundamentalmente o resultado de uma enorme carestia dos alimentos provocada por um longuíssimo período de seca. E também pelos conselhos do FMI para liberalizar os preços agrícolas, não é? Há sempre gente pronta a dar conselhos devastadores, não é? Portanto, outra característica, o desafio, o conflito entre a entropia e a complexidade. Esta crise é uma crise que nós temos de pensar e compreender. Ninguém se pode apresentar com não é uma crise-chave na mão. Isto não se resolve com uma patente tecnológica, não é? E por isso é preciso concentrar o brain power, não é? A capacidade de pensar. No entanto, há sempre uns aprendizes de feiticeiro que aparecem na política, sobretudo, pessoas como o Trump, como o Bolsonaro, que aparecem a dizer que não há problema, vamos em frente, aceleramos, vamos continuar nessa direção. Mais exploração de petróleo, mais desmatamento da Amazónia, vamos em frente, não é? E, finalmente, é uma crise que tem uma dimensão ontológica e estrutural. Dito de uma outra maneira, esta crise, fazendo uma metáfora com uma situação teatral, em cima de um palco podem acontecer 1000 peças diferentes. Mas, se porventura existisse uma peça em que o argumento, o plot, não é? A trama, fosse a destruição do palco, depois dessa peça estar concluída já não havia mais peças nenhumas, não é? De alguma forma, o que nós estamos a fazer estamos a danificar o palco da história humana passada e, evidentemente, a criar enormes dificuldades para a história futura. Isto pode ser representado de várias maneiras, especificamente agora falando apenas numa parte muito importante, que é, no fundo, a importância sistémica das alterações climáticas. O que nós vemos aqui são diferentes ecossistemas do planeta Terra, não é? Uns mais conhecidos do que outros, de diferente natureza. Temos aqui ecossistemas territoriais, como é o caso do permafrost, como é o caso da floresta amazónica, do Sahel. Temos outros que são marítimos, oceânicos, o caso dos recifes de coral da Austrália, as correntes marítimas também, a circulação termoalina,
temos as florestas boreais. Ora bem, todos estes, temos o gelo permanente na Groenlândia, nos Alpes, nas zonas alpinas, no Ártico marítimo, e, no fundo, todos eles têm uma certa capacidade de resiliência ao aumento médio da temperatura. E o que nós temos aqui é uma projeção da capacidade de um ponto de ruptura, ou seja, um momento, a temperatura que corresponde ao desequilíbrio irreversível destes subecossistemas. Existe a possibilidade de um efeito cascada, ou seja, tudo isto acontecer, todo este dominó, não é? Dominó, começar a cair em cadeia, evidentemente ficando completamente fora de controle. Nenhum poder humano terá capacidade de voltar a corrigir uma coisa destas. Portanto, toda a importância do período que estamos a viver nunca é exagerada. Pelo contrário, nós estamos sempre aquém quando falamos no caráter crucial da época que estamos a viver. Estamos sempre longe da realidade. Esta representação parece-me também bem interessante. O que é que nós temos aqui? Temos, no fundo, os últimos 12.000 anos, 11.000, 12.000 anos, o fim da última glaciação, portanto, a passagem de uma temperatura mais fria, não é, azul, para uma temperatura mais quente, o período interglaciar. Depois temos aqui esta seta do tempo do Holoceno para o Antropoceno. Nós estamos aqui, o Antropoceno, século XVIII, e estamos aqui neste momento. Estamos numa espécie de encruzilhada, porque, efetivamente, se continuarmos a acentuar o caminho, nós iremos cair numa situação que é a hothouse earth, a terra fornalha, digamos assim. Uma situação totalmente desaconselhável, não é? O caminho a fazer, e é para isso que há tanta luta e tantas reuniões e tanta proposta política, infelizmente mais propostas do que ações concretas e efetivas. Nós temos aqui uma margem de desvio para um planeta estabilizado. Agora a responsabilidade é de facto completamente nossa. Já não podemos voltar ao Holoceno, no sentido em que, para mantermos o equilíbrio do Holoceno, nós temos de o conquistar através da nossa ação. Vamos agora passar então à segunda parte, os diferentes obstáculos. São 8 obstáculos. Como eu vou falar sobre eles, escuso estar agora a lê-los para poupar tempo, e vamos ver então um a um. Obstáculos psicológicos. A crise ambiental e climática está fora do repertório de ameaças selecionadas pelo nosso processo de hominização, pelo processo evolutivo aplicado à nossa espécie. Não há um impulso visceral, mas um demorado processamento no neocórtex, ou seja, é um tipo de perigo que é gigantesco, ok, mas ao mesmo tempo é processualizado nas camadas superiores, mais tardias, mais racionais do cérebro. Ou seja, não corresponde ao primado do mais imediato e mais próximo. Aquilo que nos mobiliza é essencialmente a ameaça, o perigo mais imediato e mais próximo. Curiosamente, nós processamos a ameaça climática e ambiental de alguma forma num filtro que o distancia de nós. Ou seja, ou aparece como demasiado distante ou demasiado gigantesco para poder ser mensurável. Mensurável no sentido de poder ser perfilado como algo que nós possamos caracterizar como um perigo, uma ameaça, para a qual tenhamos um conjunto de utensílios testados de resposta. Bom, é justamente esta imagem um bocadinho grosseira, não é? O nosso cérebro é complexo, nós temos aqui sucessivas camadas, tudo isto é a nossa identidade humana, a nossa condição humana. Grande parte da atividade e das decisões são tomadas não tanto na zona superior, mas sim no sistema límbico e no cérebro reptiliano. Curiosamente, as alterações climáticas passam muito ao nível do neocórtex. Evidentemente,
as consequências das alterações climáticas, quando são vividas como fenómeno, ou seja, quando as pessoas são atingidas e veem, digamos, a ameaça do incêndio florestal, daqueles que são provocados justamente pelas alterações climáticas, pelo aumento fora de horas e por ondas de calor absolutamente anómalas que não têm paralelo no passado, as pessoas assustam-se. Mas aí já estamos numa fase diferente, já estamos na fase, digamos, onde não é possível nenhuma estratégia a não ser a da sobrevivência pura e simples. Ainda para terminar rapidamente, não tenho tempo para fazer grandes análises sobre tudo isto, será uma passagem, não é? Temos aqui uma pequena representação gráfica de uma intervenção de Dan Miller, 2014, que eu procurei adaptar às questões das alterações climáticas. Do lado direito temos então as alterações climáticas como ameaça, como perigo, e aqui temos o perigo padrão, o perigo, digamos, típico, digamos que, por exemplo, o perigo do inimigo de uma situação de guerra, não é? O inimigo está ali, o soldado está na trincheira e vê o inimigo aproximar-se na terra de ninguém, não é? Portanto, está ali à vista. Tem um rosto, tem uma farda, tem uma arma, portanto, esse inimigo é visível, não é? As alterações climáticas são invisíveis. Nós não conseguimos perceber a mudança da estrutura química da atmosfera. E muito menos conseguimos, por exemplo, não conseguimos perceber a forma como a biodiversidade está a desaparecer, não é? Nós vivemos em cidades, mais de 50% da humanidade vive em cidades, e nós não nos apercebemos o desaparecimento maciço da biodiversidade. Depois, o inimigo, guerra, a história está cheia disso. Nós, europeus, então, somos profissionais, não é? Portanto, nós passamos a vida em guerras, não é? Portanto, mesmo quem nunca passou por uma guerra sabe como fazer quando ela acontece. Já está no nosso kit de reações. Agora, o que fazer com alterações climáticas? Não é? O que fazer? Bom, pelo menos os governos, não, parece que não. Por exemplo, continuamos a fazer obras públicas como se não fosse inevitável uma subida do nível médio do mar nas próximas décadas, mas completamente inevitável, quer dizer, não é uma questão de se, não é? É quando e quanto, não é? Mas continuamos a ter um comportamento totalmente, enfim, alheio a isso. O soldado que avança contra nós é um perigo imediato. As alterações climáticas são imediatas e imediatizadas. O impacto é direto. As alterações climáticas são indiretas e difusas, não é? No limite as pessoas pensam, bom, ok, há umas vítimas, mas talvez eu consiga escapar, não é? A causalidade simples. Aqui é uma causalidade complexa. Mas o pior de tudo é que o perigo clássico é um perigo externo, é uma alteridade, é um inimigo, é o outro. Enquanto que as alterações climáticas têm a ver com formas de organização económica e social nas quais nós fomos educados e nas quais nós somos parte ativa. E, portanto, o pior inimigo que nós podemos ter somos nós próprios, não é? E, efetivamente, nós temos aqui um problema de autocrítica e de nos olharmos ao espelho, que nem sempre é um exercício fácil de fazer. Em relação à questão epistémica, hoje temos uma informação absolutamente espantosa, mas este tema, nomeadamente na parte climática, não era um tema completamente seguro, não é? Embora já existisse muita investigação, havia alguma incerteza. Eu próprio dou aqui o meu exemplo, numa conferência que fiz em 86, em que, reparem que o que eu digo aqui ainda está cheio de alguma incerteza, não é? Portanto, a concentração de gases de grandes quantidades de dióxido de carbono pode motivar, num prazo difícil de determinar, alterações climáticas radicais, não é? Bom, isto foi há 36 anos, ok, pronto, muito bem, ou 36. Mas, hoje em dia, temos projeções muitíssimo mais rigorosas, e está completamente acima de qualquer dúvida, de tal forma que, isto é uma história interessante, é a história deste cientista,
que era um cético, considerava que que talvez estivéssemos a exagerar. Ele conseguiu ganhar uma bolsa substantiva de uma grande fundação privada, e como era um cientista, como é um cientista com C grande, não é? E não, enfim, com C pequenino, ele chegou à conclusão de duas coisas. Primeiro, as alterações climáticas são efetivas, e mais, o IPCC não consegue ser tão rigoroso como ele conseguiu, na perspectiva dele, claro. O cenário que ele apresentou foi mais alarmante, e então este homem largou os seus antigos amigos e pediu uma audição no Congresso dos Estados Unidos e foi apresentar, em novembro de 2011, as suas conclusões no Congresso dos Estados Unidos. As duas culturas. Bom, as duas culturas prendem-se com a academia, não é? No fundo, prende-se connosco, professores, também prende-se com a academia no sentido da parte, digamos, da investigação, que também faz parte da academia, evidentemente, e, na verdade, nós ainda não ultrapassamos esta divisão entre as humanidades, as ciências sociais e as ciências com métodos quantitativos, ciências da natureza. Estamos ainda muito divididos, e por isso há aqui esta obra que é um clássico nessa medida, e nós vemos que esta falta de verdadeiro entrosamento entre estas duas culturas fundamentais pode levar uma pessoa inteligente, como o Cyrus Snow, a dizer coisas que, evidentemente, são totalmente incorretas, não é? Em 59 ele dizia que tinha descoberto o segredo, não é, para combater a pobreza, e que não acreditava que no ano 2000 existissem pobres, não é? Evidentemente que um bocadinho do estudo da história, da sociologia, da psicologia ajudaria a perceber porque é que isso era uma grande fantasia. Mas agora, do outro lado, com licença, acho que avancei. Não, estou bem. Do outro lado, na parte das ciências sociais e humanas, aqui um professor da Universidade do Oregon, antes da COP15, uma conferência muito importante que também falhou, ele dizia justamente que agora o que nós precisamos é de passar da componente das ciências da natureza para as ciências da sociedade, ou seja, as alterações climáticas são apenas um sintoma de práticas e políticas sociais e económicas disfuncionais. Portanto, a crise ambiental resulta de ações antrópicas de uma sociedade que não consegue autocontrolar-se, que não consegue autorreformar-se. Portanto, é um assunto de natureza social e económica. O ênfase tem de ser agora deslocado das ciências biofísicas para as ciências sociais, se quisermos ter alguma esperança de resolver o problema. Os obstáculos da tecnociência. Bom, muito rapidamente, a nossa ciência moderna, a ciência pós-cartesiana, pós-copernicana, é uma ciência totalmente orientada para a transformação do mundo. Não é? Nós não nos limitamos com a teoria, a contemplação, como os gregos. Nós queremos mudar o mundo de acordo com as nossas conveniências, não é? Como diz o Bacon, o Francis Bacon, na New Atlantis. Portanto, digamos que a verdade está um bocadinho ao serviço da função que é o poder, a extensão do poderio humano. E isso tem levado justamente a que muitas vezes nós coloquemos essa função de domínio muito à frente da função de verdade, de descoberta, de iluminação que a ciência também tem. Por exemplo, se analisarmos o projeto Manhattan, que é o projeto da primeira bomba atómica, nós vemos claramente este triângulo da irresponsabilidade, não é? A especialização dos saberes, a fragmentação das competências e depois, no fundo, a irresponsabilidade das decisões. As pessoas que tomaram a decisão sobre a bomba atómica eram aquelas
que menos, digamos assim, competência tinham para perceber os impactos dessa nova arma, não é? Mas é assim que funciona, não é? Portanto, é assim que funciona. Por outro lado, chama a atenção do Aldo Leopold, que é um homem, um engenheiro florestal, mas que fundou um novo capítulo na história da ética, e ele chamava justamente, dizia que a ciência tem duas dimensões. Tem uma dimensão de searchlight, mas também tem uma dimensão de arma. E nós muitas vezes colocamos a arma à frente da luz, não é? Do searchlight. E depois temos um otimismo tecnológico absolutamente invencível, não é? Este cartoon é muito interessante porque mostra este indivíduo aqui que, em vez de ajudar o outro que está a cair, lhe diz: não te preocupes, a tecnologia há de salvar-te, não é? E realmente eu penso que há muitos de nós que estão à espera que venha aí qualquer coisa que salve, não é? E, de facto, a tecnociência também conduz a tragédias como a de Fukushima e muitas outras, não é? Deixem-me só, para terminar esta parte, apenas dizer o seguinte, que o que temos aqui, a capacidade de medir com exatidão a concentração de CO2 só foi conseguida em 1960, 58, 60. E foi conseguida por uma pessoa, o Charles David Killing. Porquê? Porque a Big Science, os milhares de milhões de dólares iam para a tecnociência, para as armas, para a indústria química, para os automóveis, não é? Ou seja, uma questão vital foi deixada a um pós-doc. Ele era um pós-doc, não é? E é devido a este pós-doc que nós hoje conseguimos ter a métrica exata das concentrações e da subida das concentrações do CO2. E, de facto, também esta ideia de que a natureza está ao nosso serviço, não é? E nós podemos fazer o que quisermos com ela, não é? A natureza está ali para nos servir, não é? E temos coisas absolutamente incríveis. Eu só vos mostro aqui algumas. Por exemplo, Sidney Chapman sonhava com limpar a atmosfera da camada de ozono para aumentar a sensibilidade dos aparelhos astronómicos à radiação ultravioleta mais remota. Ou seja, este indivíduo queria acabar com o ozono estratosférico que nos protege da radiação ultravioleta, a nós e à vida, não é? Ou então este senhor, o Thomas Migdalene, responsável também pela calamidade para a saúde pública resultante da invenção da gasolina aditivada, que causou problemas de saúde em milhões e milhões de crianças, atrasos, deficiências mentais. Além disso, ele ainda por cima inventou os clorofluorcarbonos que provocaram a depleção da camada de ozono. Não é? Mas tivemos sorte, porque este senhor trabalhou com dois elementos, o cloro e o brómio. Se ele tivesse escolhido o brómio, nós já não estávamos aqui a fazer a conferência, porque o brómio tem uma capacidade 100 vezes maior de destruição da camada de ozono. Ele deve ter atirado a moeda ao ar e saiu o cloro, felizmente para nós. E depois também a questão do mercado, não é? Portanto, a investigação científica hoje está na mão, essencialmente, de privados, tirando e de interesses privados. Mesmo a investigação militar, por exemplo, nos Estados Unidos, tem umas parcerias gigantescas com a grande indústria do armamento e portanto, nós temos aqui uma agenda económica, uma agenda de mercado que provoca ruptura de prudência, impede protocolos de verificação. Eu aconselhava-vos, quem quiser aprofundar este assunto, leia, porque vale a pena, e está acessível online, 2 grandes relatórios da Agência Europeia do Ambiente, com este título, Late Lessons from Early Warnings. Há uma edição inicial de 2001 e há um novo livro, não é o mesmo, novo livro, em 2013 sobre este tema. E reparem que estamos também a falar de coisas criminosas, não é? Por exemplo, este documento é a prova de que uma grande companhia, uma grande gigante petrolífera, que era a Exxon, hoje é a ExxonMobil, em 1982 proibiu a divulgação de um relatório produzido pelos seus cientistas. Em 82, a Exxon tinha um departamento científico onde estavam as pessoas mais competentes para perceber o que estava a acontecer
na atmosfera e ao clima. E há um relatório que eles publicam em 82, que está hoje acessível, que é fantástico, é o melhor relatório sobre a situação em 82, e a administração proibiu a circulação desse relatório, obrigou, enfim, os cientistas também se deixaram obrigar, e é um problema que eu não posso fazer de juízo moral, a manter silêncio sobre este assunto, e desmantelou esse departamento científico. Portanto, no fundo, nós estamos aqui também, é uma situação de ciência e também de polícia, não é? E nós já sabemos, já o Thomas Hobbes nos dizia há muitos anos, em 1651, que quando os interesses dos poderosos são postos em causa, a verdade científica, nem que fosse a geometria clássica, não é? A geometria do Pitágoras ou do Euclides, seriam certamente seriam desrespeitadas para satisfazer os interesses dos poderosos. E depois temos também a fragilidade dos nossos sistemas democráticos, não é? Os nossos sistemas democráticos são muito frágeis, vivemos numa sociedade profundamente neoliberal há 40 anos que entregamos o nosso futuro ao mercado e os resultados não são nada satisfatórios, não são nada. E depois, do ponto de vista do sistema internacional, temos uma situação também completamente, enfim, caótica, na medida em que, tenho aqui uma imagem que me parece que vale bem, isto é a imagem política, não é? O mundo é isto, o mundo são as fronteiras dos pequenos países, as pequenas soberanias invejosas, egoístas, não é? Agora, isto é o mundo real. O mundo real é um mundo sem fronteiras, de trocas energéticas, trocas de fluidos, ciclos do azoto, da água, no fundo, de todos os elementos biogeoquímicos do planeta. Não é? Nós temos aqui um desacerto. Isto e isto não coincidem. Nós precisaríamos de um outro sistema internacional. Enfim, eu faço parte de um grupo de pessoas que está a tentar, pelo menos, a propor alguma coisa, não é? Isto é um primeiro livro que nós fizemos, publicámos em 16, sobre a proposta de um novo direito internacional baseado no conceito da defesa do Safe Operating Space Treaty, e curiosamente, talvez poucos saibam, mas nós conseguimos, quer dizer, não fomos nós, foi a força das ideias, não é? Conseguimos que Portugal é o primeiro país do mundo que na sua lei do clima considera o clima como um património comum e não como uma preocupação comum. Ou seja, no direito internacional público do clima, nós temos o conceito de Common Concern of Humanity. E no nosso direito nós temos o conceito de património comum, Common Heritage. Isto é um progresso fantástico. Esperemos que Portugal consiga, enfim, disseminar isto noutros países. Estou mesmo já no fim, já sei que ultrapassei um bocadinho o tempo que tinha, só para que as coisas façam sentido. No fundo, o que está em causa é também um desafio para a ciência e para a academia. Eu julgo que é um texto também da Hannah Arendt, penso que é um texto muito interessante. Nós não devemos ter medo de assumir que a nossa ciência é uma ciência interessada no nosso planeta. É uma ciência interessada na nossa sobrevivência, no cuidado da nossa casa comum. Portanto, a Hannah Arendt não escreveu isso, mas escrevi eu, ou seja, nós precisamos de uma ciência neoptolomaica. Precisamos de regressar à ideia da centralidade da Terra. Não no sentido, evidentemente, aristotélico ou ptolomaico, mas no sentido da defesa do sistema Terra. E saltei aqui e temos, de facto, não é por acaso que eu estou neste momento a falar de duas grandes mulheres, não é? Portanto, a Hannah Arendt e agora uma enorme cientista, uma pioneira, uma mulher muito corajosa, Rachel Carson, que deu
um grande salto em frente na consciência ambiental mundial, com a sua obra Silent Spring, de 62, e de facto o que ela nos diz aqui é extraordinário. O chamado controle da natureza é uma frase concebida pela arrogância nascida na idade de Neandertal da biologia e da filosofia, quando era suposto que a natureza existia para a exclusiva conveniência do homem. A nossa alarmante infelicidade reside no facto de uma ciência tão primitiva se ter armado a si própria com as armas mais modernas e terríveis, e que ao dirigi-las contra os insetos, ela as tenha voltado igualmente contra a Terra. Ela está a referir-se, no fundo, ao DDT, não é? Portanto, mas ela percebeu muito rapidamente que o que está em causa é muito mais do que isso, não é? É um modelo de civilização e um modelo de ver a natureza e a forma como esses valores, esse paradigma distorcido, errado, está, no fundo, a condicionar o nosso futuro. E é o último slide. Pedir o conselho a homens sábios, neste caso são todos homens, com H pequeno, homens do sexo masculino. O Mahatma Gandhi, speed is irrelevant if you are going in the wrong direction. O outro é o James Baldwin, um grande intelectual afro-americano. Ele fez parte da luta dos negros americanos pela cidadania, pelos direitos, um companheiro do Martin Luther King, um homem de reflexão e de escrita. Eu penso que é uma frase soberba, não é? Portanto, nem tudo o que enfrentamos pode ser alterado, mas nada pode ser alterado sem ser enfrentado, não é? Portanto, de alguma forma, toda esta minha conferência convosco, este meu contacto convosco, foi no sentido de dizer que temos de enfrentar este desafio. É a primeira coisa, se pode ser alterado ou não, é uma segunda, mas é de facto fundamental, se queremos alterar, que o enfrentemos. E fui buscar o texto de um filósofo e um teólogo judeu, Martin Buber, um judeu alemão. Eu gosto muito desta frase, é uma frase cheia de ressonâncias. Nós vivemos numa sociedade do sucesso, não é? Portanto, da conquista, da competição, não é? E o Martin Buber recorda-nos uma coisa muito importante, não é? Que o Erfolg, não é? Portanto, o sucesso não é um dos nomes de Deus. Não é? Portanto, como sabem, na teologia judaica, Deus esconde-se em muitos nomes, e certamente que o sucesso não é um nome de Deus, não é? Pode ser do diabo, mas de Deus não é, de certeza, não é? Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, professor Viriato Cermeño Marques. Eu tenho uma única pergunta de um membro desta nossa Assembleia e, portanto, eu acho que talvez pudéssemos só, se achasse bem, como esta é a nossa última sessão, eu vou lê-la, vem do Vítor Rosa, e diz peço desculpa ao Vítor Rosa, vou pôr a questão RIC, que tem essencialmente a ver com a educação e com esta nossa reunião. Deixaria, enfim, as metas definidas em Paris e sobre o aumento da temperatura média da Terra, para perguntas que eventualmente possa dirigir ao professor Viriato Cermeño Marques de uma forma mais a dois, mas a pergunta que tem a ver com a educação, eu li-a, e é a seguinte: se a vulnerabilidade das populações, sobretudo dos mais pobres, perante as mudanças climáticas, cria um ciclo perverso de intensificação da pobreza e do crescimento de desigualdades, qual o papel da educação, se ela própria cria desigualdades? E no fundo eu acho que esta é uma reflexão importante que nos pode ajudar a todos a pensar a educação também com o seu quadro de referência. É uma excelente pergunta. Eu penso que todos nós nesta Assembleia, penso eu, a grande parte somos educadores, não é? Somos educadores duas vezes, como pais e mães e também como professores nas diferentes escolas, e nós sabemos que a educação não é uma tarefa só nossa, é também nossa, mas não é só nossa, não é? E também depende de um conjunto de agentes educativos, desde logo as políticas públicas, os encarregados de educação, os outros pais e as outras mães. Portanto, o primeiro conselho que eu daria em relação a isso é também para assumirmos a nossa responsabilidade, mas também para nos defendermos a nós próprios, no sentido em que devemos calibrar o peso da nossa responsabilidade. Ou seja, nós temos a obrigação, o dever de partilhar o nosso conhecimento, as nossas inquietações,
de uma forma construtiva. Eu penso que uma das coisas principais é permitir, como eu disse, não há nenhuma evidência, não há nenhuma, como dizer, estes problemas não se conhecem à vista desarmada. Portanto, a escola tem uma função fundamental, que é a de, através da educação para o pensamento crítico e através dos utensílios conceptuais das ciências, educarmos os nossos educandos, os nossos alunos, os nossos estudantes, para terem, digamos, a capacidade analítica de avaliar a realidade, não é? E isso é muito importante, porque de outra forma, por exemplo, dou concretamente uma coisa que está a acontecer, e eu próprio também já tenho participado um bocadinho, que é estes movimentos jovens ligados ao protesto da Greta Thunberg, vêm ter muitas vezes com gente da academia, mais velha, como é evidente, em busca de uma orientação científica, não é? Portanto, ou seja, eles não querem deixar de lutar eles próprios, não é? O que eles pedem é, isto que nós estamos a escrever, isto que nós estamos a dizer, isto faz sentido, vocês que estão há mais tempo, que são jovens há mais tempo, não é? Digamos assim, conseguem, evidentemente que existe já de forma organizada na comunidade científica gente organizada para dar apoio à ação dos jovens, que a luta é a mesma, cada um no seu lado, e isso é muito positivo. Quer dizer, esses jovens, por exemplo, a Greta Thunberg, uma coisa extraordinária. Eu, enfim, tive que fazer uma conferência na Suécia sobre ela e estudei bastante os discursos dela. É impressionante, mesmo nas entrevistas, aquelas entrevistas em que não há papel, não é? O rigor, ou seja, é alguém que se preparou muito, não é? E isso é uma coisa que nós podemos e devemos fazer. Outra coisa que aí poderemos fazer como educadores, mas como cidadãos também, é chamar a atenção para uma outra esfera de educação que está relacionada com a própria mudança do planeta. Ou seja, na minha perspectiva, e respondo, evidentemente estou aqui apenas como eu, não é? A título singular, não estou a representar nenhuma estrutura, a não ser, digamos, a mim próprio, não é? E às preocupações que partilho com todos vós. Eu julgo que nós estamos um bocadinho enganados no trajeto, não é? Portanto, penso que neste momento deveríamos dar um grande foco, não apenas a todos os esforços de mitigação, ou seja, que é muito importante diminuir as emissões de gases de estufa, tudo isso, mas deveríamos também investir muito na adaptação, ou seja, na preparação das pessoas, das comunidades, dos territórios para aquelas mudanças que vão acontecer. Ou seja, que já passámos o Rubicão, quer dizer, já não é possível desfazer as coisas que fizemos, não é? E Portugal tem muitas vulnerabilidades. Na Europa, Portugal é dos países mais vulneráveis. Portugal, Espanha, a Grécia, o sul de Itália, somos mais vulneráveis que, por exemplo, a França, não é? Portanto, temos uma suscetibilidade a fenómenos climáticos extremos, temos uma costa gigantesca, Portugal é um país marítimo, Portugal incluindo Açores e Madeira, como é evidente. Portanto, não vamos esperar que aconteçam coisas desagradáveis para educar as populações. Nós precisamos de ter uma educação, digamos, para a proteção civil, não é? Para estas situações. E temos que criar isso também a nível dos currícula. No Japão, os miúdos fazem treinos antissísmicos nas escolas, com regularidade, não é? Nós não fazemos isso, apesar de Lisboa, por exemplo, ser uma zona de Lisboa, o Val do Tejo, uma zona sísmica, o Algarve uma zona sísmica. Eu nunca me lembro de ter feito, ou seja, ter sido chamado a fazer testes antissísmicos na minha universidade, ou então quando era aluno, nunca, não é? Portanto, há uma cultura da segurança e do risco que nós temos que preparar as pessoas para isso, não é? Pelo contrário, nós agora estamos a sair da pandemia e parece que agora vai tudo voltar ao antigamente, não é? Portanto, é tudo dinheiro, vamos ter um aeroporto novo, vamos fazer minas para o lítio. Quer dizer, há uma certa margem de alucinação. O problema de fonte central aqui há uma certa alucinação. E esta alucinação
só poderá ser quebrada se existir um número de cidadãos suficientes que diga, atenção, calma, take it easy, não é? Mais devagar, não é? Mahatma Gandhi, não é por irmos depressa, a velocidade não interessa se estamos na direção errada, não é? Portanto, e nós precisamos muito de criar condições de sustentabilidade do território para as pessoas que cá estão, não é? Porque senão corremos o risco de ser refugiados ambientais na nossa pátria, não é? Portanto, sermos refugiados ambientais e climáticos na nossa pátria, não é? Como nós pensamos, populações vulneráveis, às vezes pensamos que é só em Moçambique. Não é Moçambique. Não é? No ano 2000, só para vos dar uma ideia, 2020, em setembro, no Oregon, no estado do Oregon, 10% da população estava fora das suas casas por causa dos incêndios. 500 mil pessoas estavam acampadas em tendas por causa dos incêndios. Estados Unidos da América, não é? Quantos milhares de alemães é que foram desalojados no verão com as cheias no Reno e noutros rios na Europa Central? Não foi a Alemanha só, foi também a Bélgica e mais outros países. Incêndios gigantescos em 2018 na Suécia, por exemplo. A Austrália tem sempre milhares de pessoas que fogem dos incêndios também, não é? Nenhum de nós está livre de sofrer com estas mudanças e alterações, porque de facto nós não temos mecanismos de previsão, não podemos, não é só o sismo que é imprevisível, nós não podemos, não há nenhum sistema de alerta neste momento que consiga a 48 horas ou 36 horas dizer com precisão que já está melhor, mas continua a ser muito próximo. Portanto, temos que estar habilitados a isso, não é? Portanto, enfim, muita coisa vai mudar, esperemos que nós mudemos antes das coisas mudarem, essa é que é a questão, não é? Era bom que nós mudássemos antes de sermos obrigados a mudar. Obrigada, professor Viriato Cermeño Marques. Há uma segunda pergunta que tem a ver com passar para a ação coletiva e politicamente consciente, mas eu acho que já nos deu suficientes pistas na resposta agora. As pessoas têm colocado as questões em dois quadros, nas perguntas e respostas e também no bate-papo. Portanto, andando aqui a saltar de um lado para o outro, acho que esta pergunta da Dulce Gonçalves deu-nos pistas suficientes e acho que se eventualmente ela tiver outras questões, contactará o professor se achar mais. A ideia é como passar para uma ação coletiva e politicamente consciente, acho que nos deu já pistas sobre isto. No bate-papo surge uma pergunta que tem a ver com a revolução tecnológica e como utilizar de forma adequada a tecnologia para a construção do conhecimento, isto, como alertar em termos desta construção do conhecimento com o uso adequado da tecnologia. Eu acho que seria a última pergunta a que faria o favor de nos responder, também não queremos abusar da sua paciência. Não, com certeza, da minha parte não há qualquer problema. A tecnologia tem um papel importante por uma simples razão. A nossa sociedade é estruturalmente tecnológica, não é? Portanto, e nós precisamos da tecnologia até para moderar a tecnologia, não é? Portanto, até agora não conseguimos, não é? Até agora as sociedades vão atrás da tecnologia. Reparem que no que está a acontecer agora com o mundo digital, não é? A partir do momento em que nós começamos a digitalização da sociedade, surgiram os alertas. Portanto, o que está a acontecer, o ataque à Vodafone, o ataque à minha universidade, por exemplo, eu perdi 12 anos de correio eletrónico, não é? Portanto, nunca mais ninguém, há uma memória, uma parte da minha memória desapareceu para sempre, não é? O grupo empresa, enfim, isso estava nas estrelas, quer dizer, a tecnologia avança sempre com uma face sorridente e com uma face ameaçadora, não é? Portanto, será muito importante, olha, uma coisa muito importante que é nunca deixar a redundância, é totalmente incorreto deixar. Quem quiser guardar alguma coisa para o passado, não deixe tudo no digital.
nós precisamos ter outros suportes, não é? O suporte de papel continua a ser muito importante, não é? Porque nós não precisamos de eletricidade para ter acesso ao papel, não é? Portanto, mas dizia-vos eu, a tecnologia é importante, com certeza, agora, a tecnologia tem limites, a tecnologia é um auxiliar, não é? Por exemplo, eu dou-vos um exemplo, eu posso talvez usar o bate-papo, não é? Embora não seja um grande utilizador, mas vou fazer aqui uma coisa que é chamar-vos a atenção para depois podem fazer uma pesquisa sobre isto. O paradoxo de Jevons, vejam depois, há muita coisa acessível, podem até chegar à obra que ele escreveu, eu acho que foi em 64, a questão do carvão. É um bom exemplo de que quem pensa que a tecnologia dispensa-nos de tomar decisões está completamente enganado, não é? Ele escreveu este livro, 1860, enfim, meados do século XIX, numa altura em que existia uma grande discussão sobre portanto, a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial Inglesa, estava numa fase de carestia do carvão. E discutia-se se as reservas de carvão estavam à beira de acabar, se o carvão ia ficar muito caro e, portanto, tão caro que não poderia ser usado economicamente ou não. E este homem, o economista Jevons, escreveu este livro. E uma das coisas que ele introduziu na economia política é os neoliberais, os economistas neoliberais, põem sempre debaixo do tapete porque é uma coisa desagradável, não é? Foi o seguinte, foi que ele diz a dado passo o seguinte: nós temos uma tecnologia do carvão que já tem 100 anos. É verdade, a Revolução começou em 1750, já havia 110 anos de tecnologia para uso do carvão. Essa tecnologia tem aumentado a eficiência. O que é que quer dizer isso? Significa que, por exemplo, uma tonelada de carvão produz uma determinada uma quantidade X de calor, não é? ou de energia a trabalho, digamos assim, não é? Com as novas tecnologias, essa tonelada consegue produzir, em vez de um QX, põe QX mais Y, ou seja, aumentar, não é? Ou QX vezes 2, portanto. E ele diz o seguinte: há um paradoxo. Porquê? Porque os preços não baixam, porque a procura é maior, é cada vez maior, não é? Ou seja, aquelas pessoas que dizem, nós temos é que ter umas máquinas, uns motores que usem menos combustíveis fósseis, não sei o que mais, estão enganadas, não é? Nós temos o exemplo do transporte, o Jevons para hoje. O transporte aéreo de passageiros, entre 1960 e 2017, a eficiência aumentou 4 vezes. Ou seja, as companhias aéreas, os aviões de passageiros conseguiram transportar com a mesma quantidade de combustível 4 passageiros em vez de 1, digamos assim, não é? Uma rácio de 1 para 4. Mas esses ganhos foram totalmente perdidos, sabem porquê? Porque o número de passageiros aumentou 50 vezes. Portanto, os ganhos da eficiência perderam-se. Não é? Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que nós, pura e simplesmente, temos de dizer, calma, temos que moderar o consumo. Há coisas que nós não podemos fazer sempre, não é? Andar de carro elétrico é bom, mas andar em transporte público ainda é melhor, não é? Portanto, e isto é uma questão política, não é? Envolve a responsabilidade política, a responsabilidade ética, não é? Portanto, mas a tecnologia é importante. Agora, não vamos pedir à tecnologia que pense por nós, não é? E que tenha decisões morais, porque a tecnologia é imoral, não é? E é irresponsável, não é? Não sei se... Obrigada, eu acho que não vejo mais perguntas. Outras questões interessantes seriam como educar para alertar contra os arautos das soluções-chave na mão, que acho que foi outra ideia que nos transmitiu e que me parece mesmo muito interessante.
É verdade. Queres só mencionar alguma coisa ou partilhar connosco as tuas ideias e eu terminaria a sessão com esta pergunta que é um bocadinho egoísta porque é minha. Olha, essa então não é possível, não é possível sermos generosos e altruístas se não formos um bocadinho egoístas também. Obrigada, agradeço muito. Mas é de facto uma responsabilidade nossa, não só educar para esta complexidade, como também alertar para estas soluções-chave na mão que realmente podem não ser Claro, as soluções, não é? claro, Pronto, claro. não sei se eu penso que não haverá mais nenhuma questão. Queria agradecer-lhe muito a sua disponibilidade e o partilhar desta forma tão simples e tão sustentada esta nossa conversa. Não sei se alguém mais queria dizer alguma coisa, se a Carmen quer dizer alguma coisa. Se houver, Eu terminaria. alguém queira fazer poser la question en français, je suis ici prêt pour S'il y a parler des de gens français. français, bon, évidemment. Ok. Só queria aproveitar para agradecer ao professor esta disponibilidade para partilhar aqui connosco a sua reflexão tão fundamentada e tão instigante, não é? Que nos deixa aqui todos, nós, a sentir mais o caminho que temos que fazer pela frente juntos, não é? Que é de facto um caminho complexo, mas que não podemos deixar de o fazer, temos que o enfrentar. Muito obrigada. Foi um grande gosto, felicidades a todos os que estiveram aqui. Já reparei pelo bate-papo que há pessoas que estão no Brasil, por exemplo, o Washington Cândido, saúde daqui, que está em Brasília, uma belíssima cidade, e é sempre um prazer também estar com outros falantes unidos pela nossa língua portuguesa, não é? Que é uma língua também muito bonita, além da língua francesa, que também é uma língua muito bela e muito importante, culturalmente falando. Então, até breve a todos. Muito obrigada, Muito até obrigada, a próxima. professor. Obrigada. 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 Então, Carmen, posso fechar? Muito bem. Muito obrigada a todos e a todas pela participação e por terem ficado connosco nesta tarde tão rica, e a Comissão, enquanto membro da Comissão Organizadora, comentávamos ali atrás do pano que este primeiro dia tem sido, ou foi, bastante rico, instigante, como dizia a Carmen agora, e muito revelador, diria, daquilo que poderão ser os próximos 2 dias do colóquio em termos de interesse e de nos envolver nesta reflexão conjunta sobre o que são os desafios da sociedade contemporânea. Então, amanhã começamos pelas 9h45 nas sessões paralelas e é assim que passaremos toda a manhã. Encontramos-nos no webinar para a conferência e depois para a mesa redonda já durante a tarde. A partir das 2h30 serão estas sessões únicas e durante a manhã as sessões paralelas de apresentação de comunicações várias. Obrigada a todos, o resto de um bom dia e até amanhã.